Abertura do programa Um Malhete Abatido. Cenas do cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. Imagem de criança desaparecida na lataria de um ônibus. Ilustração da fachada do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Imagem aérea do Estádio do Maracanã. 2 homens apertam as mãos ao lado do pé do Cristo Redentor. A imagem se afasta, revelando a cidade ao fundo. Escrito na tela: MP Cidadão. Confira hoje no MP Cidadão uma entrevista especial em celebração ao Dia do Consumidor, comemorado em 15 de março, com a participação da promotora de justiça Cristiane Cavassa. Assista também a mais uma edição da campanha #InclusãoJá. Hoje você vai acompanhar os depoimentos do artista plástico Marcelo Cunha e do professor de Educação Física Alessandro Montano. E não perca um compacto com os destaques da coletiva de imprensa concedida pelo Procurador-Geral de Justiça Luciano Matos, no auditório do MPRJ, sobre a atuação coletiva da instituição e sobre os grupos de atuação especializada. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público, mais perto de você. Escrito na tela: MP Cidadão. Olá, nós vamos começar o MP Cidadão de hoje acompanhando os relatos do artista plástico Marcelo Cunha e do professor de Educação Física Alessandro Montano para a campanha #InclusãoJá. A minha felicidade está baseada nisso. Saber que produzo arte, literatura, comunicação. Eu sou um artista plástico, faço parte de uma associação internacional de pintores com a boca e os pés, da qual eu tenho um reconhecimento muito grande pelo trabalho que faço, pelo empenho que tenho, pela minha entrega contínua, para que a arte seja uma realidade não somente na minha vida, mas na vida de tantos outros artistas que acabaram tendo na minha história uma referência. A Lei Brasileira de Inclusão garante à pessoa com deficiência a habilitação profissional para o trabalho, respeitada sua livre escolha, vocação e interesse. Olha, eu não posso dizer que sou dependente, eu consigo fazer tudo o que eu quero sozinho. Mas assim, você se torna dependente em termos urbanos por causa da qualidade das nossas ruas. Tem rua que eu não consigo atravessar sozinho. Eu chamo de ponta a ponta. Eu vou para casa, de casa eu vou para o shopping, do shopping eu vou para academia, ou vou ao médico. Eu não me exponho mais na rua, Talvez o meu direito de ir e vir tenha sido, não vou dizer cerceado, Mas ele diminuiu, até porque a acessibilidade, a dificuldade de você ir a determinados lugares, tem lugares que não tem adaptação. Então a facilidade de você procurar lugares que você já está acostumado, você sabe que vai ter uma boa acessibilidade, isso facilita a tua vida. A Lei Brasileira de Inclusão assegura que projetos urbanísticos e de arquitetura atendam às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas. O Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Luciano Matos, concedeu uma entrevista no auditório do MPRJ sobre a atuação coletiva da instituição e sobre os grupos de atuação especializada. Nela, Luciano Matos também anunciou a criação de uma força-tarefa para atuar nas investigações do caso Marielle Franco e Anderson Gomes. Vamos acompanhar alguns destaques desta coletiva de imprensa. Sempre que fui indagado e nas apresentações que fiz, defendi o trabalho dos grupos de atuação, que fazem um trabalho muito importante, mas queria qualificar os grupos e não crescê-los, não aumentá-los, qualificar o trabalho desses grupos e, ao mesmo tempo, o que é fundamental, valorizar e dar todo o suporte para que todos os promotores e procuradores de justiça possam desempenhar as suas funções, com as garantias constitucionais da independência funcional, principalmente, para que a figura, o que a gente denomina de promotor natural, que é aquele que é previamente designado, já está designado
para cuidar dos casos que forem apresentados, eles tenham toda a estrutura e suporte para o exercício das suas funções. Isso é uma garantia do MP, do Ministério Público, é uma garantia da sociedade e uma garantia do investigado. Na verdade, a gente vai reduzir significativamente o acervo que existia aqui, que era elevado, deixar para o promotor natural avaliar, e a gente vai dar toda a estrutura para que ele faça o trabalho dele, e a renovação será só para casos especiais que se enquadrem na resolução, só aqueles casos que efetivamente demandem que o promotor de justiça, nas suas funções, não possa executar sem prejuízo às demais funções. Eu quero inaugurar uma nova forma de atuar coletivamente, mas que envolva não menos pessoas, mais pessoas, forças-tarefas no estado todo, no interior, grupos temáticos temporários dos assuntos relacionados à educação, meio ambiente, criminal. Podemos fazer várias atuações coletivas, prestigiando o promotor natural, mas não necessariamente no formato de grupo de atuação especializadas no gabinete do Procurador-Geral. O princípio que nós estamos querendo restaurar é o princípio do promotor natural. Valorizar o promotor na ponta, para que ele possa fazer o seu trabalho do dia, seja ele de repercussão ou não, seja ele mais difícil ou menos difícil. O que a gente vai trazer para grupo são atuações estratégicas nossas, de planos estratégicos, e aquelas questões que a investigação é complexa. Esse promotor natural, nós estamos falando aqui, são todos os promotores e procuradores de justiça, e tem também o promotor natural, que a gente chama, que é o Procurador-Geral de Justiça, naquelas atribuições que lhe são devidas também pela Constituição, notadamente para as autoridades que têm foro por prerrogativa de função. A nossa primeira decisão foi de recriar o novo GAECO, e centralizando nele também as funções de combate à corrupção, como acontece praticamente em todo o país. Na verdade, estamos unificando e qualificando para que essa estrutura, essa atuação seja mais integrada e com isso a gente possa melhorar ainda mais o trabalho de investigação nos casos mais graves de combate ao crime organizado e no combate à corrupção, que serão, de fato, bandeiras do Ministério Público nesta gestão. Já apresento aos senhores Dr. Bruno Gangoni, que será o coordenador desse novo GAECO, que conduzirá as investigações em apoio aos promotores naturais, com total apoio da Procuradoria-Geral, que prestará oferecerá a estrutura necessária para que possa desenvolver o trabalho da melhor forma possível. Posso adiantar que, em relação à segurança pública, que será uma prioridade na minha gestão, na resolução em que criamos a nossa estrutura, foi criada uma coordenação de segurança pública que, mais à frente, os senhores saberão como funcionará e daremos uma estrutura especial na análise das questões de segurança pública, e não uma análise de segurança pública, uma atuação na área de segurança pública, mas não contra policiais propriamente dito, mas uma atuação que tenha resultados na segurança pública, na qualidade de vida da população. Em relação a recentes episódios, eu também queria prestar alguns esclarecimentos, notadamente na questão eleitoral. As designações para as promotorias eleitorais são feitas pela Procuradoria Regional Eleitoral a partir de uma indicação do Procurador-Geral de Justiça. E como são feitas as nomeações dos promotores para as funções eleitorais? Se abre um edital, seguindo inclusive a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público e resolução interna do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Se abre um edital, os promotores interessados se apresentam e o mais antigo e o que preenche os requisitos vão ganhando essas indicações pela antiguidade.
Especificamente no último caso agora do edital, foram abertos 4 editais. A promotora Carmen Elisa concorreu, segundo as informações da coordenação, para os 4. 2 promotores no terceiro, o primeiro edital, o segundo, o terceiro e o 4º. No primeiro, um outro promotor ganhou, ela estava em terceiro na antiguidade, o segundo ganhou, ela ganhou o terceiro. E o 4º foi um outro promotor de justiça. Então, os critérios são extremamente objetivos, não tem qualquer interferência da Procuradoria-Geral de Justiça. E em razão da necessidade de indicação de tabelar, foi feito um ato exclusivamente pela Procuradoria Regional Eleitoral, designando a promotora de justiça Carmen Elisa para o processo que foi mencionado, que é o processo que envolve o caso do Flávio Bolsonaro. Então, eu queria deixar bem claro isso para que não haja nenhuma interpretação equivocada em relação a essa designação que eu acabei vendo em vários veículos informações que não conferem com a realidade dos fatos. E nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, o MP Cidadão volta já. Estamos apresentando o MP Cidadão. Voltamos a apresentar MP Cidadão. No dia 15 de março é comemorado o Dia do Consumidor. E para celebrar esta data e reafirmar o compromisso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro na proteção dos direitos dos consumidores no território fluminense, a nossa equipe entrevistou a coordenadora do CAU Consumidor e Contribuinte do MPRJ, a promotora de justiça, Cristiane Cavassa. Confira! Com o aumento das compras online, o MPRJ tem recebido mais comunicações na ouvidoria sobre o assunto? Sim, nós verificamos esse aumento das reclamações, das compras online. Se nós compararmos os números de 2019 com os números de 2020, é possível constatar um aumento de quase 70% das reclamações sobre as compras online. Não é, contudo, o nosso tema mais reclamado no Ministério Público. Tá? A gente verifica o aumento, mas ele é o 8º tema entre os temas reclamados durante a pandemia. Eu posso afirmar, contudo, que, junto aos PROCONs, ele é, sim, o tema mais reclamado. Quais as maiores reclamações que o MPRJ constata? O primeiro absoluto é a água, tá? Desabastecimento, irregularidades no fornecimento. Isso tem 2 fatores principais. Um deles é a importância do regular abastecimento de água num momento de uma pandemia, em que é necessária uma higienização, lavagem constante das mãos. E o outro foram alguns problemas ocorridos. Nós tivemos lá no início de 2020 o episódio da geosmina, que todo mundo lembra. A água ficou com turbidez, com cheiro, com gosto. E em seguida tivemos também o episódio da falha na elevatória do Lameirão, que causou um desabastecimento em algumas áreas, E agora no início de 2021 tivemos novamente problema com turbidez, E isso tudo gera um aumento grande das reclamações referentes ao abastecimento de água. Em segundo lugar, ficaram os empréstimos bancários, Houve muita reclamação de empréstimos consignados, ou porque não foram solicitados, ou alguma cláusula contratual que o consumidor reclama. Em terceiro lugar, o tema dos ônibus, que também foi bastante associado à pandemia, a questão da redução da frota, o desaparecimento das linhas, que prejudica demais o consumidor no momento em que a gente precisa manter um distanciamento social, porque acaba gerando superlotação nos veículos. Isso também foi objeto de muitas reclamações dos consumidores e foi objeto, inclusive, de uma campanha que o CAU Consumidor fez na seção Fiscal Cidadão do site Consumidor Vencedor, em que a gente chamava os consumidores a conhecer aquelas linhas que já tinham ação do Ministério Público, e denunciar se a decisão estivesse sendo descumprida, e fazer também comunicações novas sobre linhas que o Ministério Público não tinha ainda atuado, mas que estavam com esse problema. Como o MPRJ atua na área do direito do consumidor? O MPRJ atua na tutela individual ou apenas na tutela coletiva?
Isso é sempre importante frisar, né? O Ministério Público, ele atua sempre na tutela coletiva, né? Ele defende a coletividade de consumidores, nunca um único consumidor em específico. Então, toda vez que a gente recebe uma reclamação, existe um trabalho de verificar a dimensão coletiva daquilo que foi reclamado. Algumas vezes, uma única reclamação já dá para a gente uma dimensão coletiva. Por exemplo, está reclamando de uma publicidade enganosa de um determinado veículo, uma publicidade que passou na TV ou que saiu no jornal, ou seja, ela atingiu um número incontável de consumidores, né? Ou uma cláusula de um contrato bancário, porque todos os consumidores que têm aquele produto bancário, eles têm esse mesmo contrato. E há casos em que a gente precisa realmente do número de reclamações. Se alguém nos diz, por exemplo, olha, eu comprei num determinado site, não recebi o produto, a princípio é um problema individual. Mas se a gente recebe 100, 200, 500 reclamações, a gente verifica que o problema está se tornando coletivo, né? Que aquele site está com um problema de entrega. Ele não está fornecendo como deveria e está atingindo assim a coletividade de consumidores. Como o MPRJ atua nessa questão de garantir o direito dos cidadãos? Qual a diferença entre o consumidor procurar o PROCON ou o MPRJ, por exemplo? Bom, como regra geral, o consumidor, quando procura o PROCON, ele quer resolver o problema individual dele, né? O PROCON vai orientá-lo, ele vai notificar o fornecedor, vai tentar uma conciliação, vai tentar a solução para aquele caso. Por exemplo, receber o produto que ele comprou e não recebeu, né? E se não for recebido, o PROCON, enfim, vai multar, verificar se havendo lesão ao consumidor, eles podem aplicar multa. Já o Ministério Público, não. O Ministério Público ele sempre atua pelo coletivo. Então, recebendo a reclamação, verificando que o problema é coletivo, pode ser adotada uma medida judicial ou extrajudicial pelo Ministério Público, né? Mas o interessante é que sempre vai beneficiar a coletividade de consumidores. O que o Ministério Público busca sempre é a adequação da conduta daquele fornecedor. Então, que ele pare de praticar uma determinada conduta considerada abusiva, né? Que ele deixe de cobrar uma determinada taxa, que ele restitua algo que foi cobrado indevidamente. Isso beneficia todos os consumidores e não só aquele que reclamou para o Ministério Público. No sistema consumidor vencedor, quem entra lá e for fazer uma reclamação vai verificar que tem uma opçãozinha. Você quer encaminhar sua reclamação também para o PROCON? Né? E aí, clicando ali, a pessoa vai comunicar ao Ministério Público para atuar no coletivo e vai buscar o apoio do PROCON para aquele problema individual. A senhora poderia citar casos da atuação do MPRJ em prol dos direitos do consumidor? Bens que desaparecem, né? Os problemas do Rio Card, a questão do reajuste abusivo das passagens de ônibus, tudo isso. Telecomunicações, né? Aquele serviço de telecomunicações que não está funcionando numa determinada localidade, às vezes no município o celular não pega de uma determinada operadora, então o Ministério Público atua também. Assim, o leque de atuação do Ministério Público do Consumidor é muito vasto. Pode ser um plano de saúde, né, que tem ali uma determinada cláusula abusiva num contrato, um banco, tudo isso pode ser objeto da atuação do Ministério Público. Eu vou aproveitar o gancho da água, que é o nosso tema mais reclamado, né, e falar o que foi feito em relação a essa questão do abastecimento. Existe uma ação civil pública do GAEMA, né, que busca garantir a regularidade do abastecimento para todos os consumidores. Já há uma decisão judicial favorável obrigando a fornecedora a manter o fornecimento de forma contínua. Tá? Paralelamente a isso, existe uma ação de indenização dos consumidores que foram atingidos pelo episódio da Geosmina e uma segunda ação também de indenização dos consumidores, né, atingidos pelas falhas da elevatória do Lameirão. Essa segunda ação resultou num termo de ajustamento de conduta. Então já há um direito assegurado, né? A SEDAI já se comprometeu a restituir 25% do valor das contas daqueles consumidores que foram afetados no período da falha da elevatória pela intermitência do fornecimento de água. Nesse caso, o GAEMA atuou em apoio a um inquérito que iniciou numa promotoria do consumidor. Então, na verdade, a garantia do abastecimento de água, né, a água com as condições de potabilidade devidas e com um abastecimento contínuo é também consumidor. Né? Então, o GAEMA atua em apoio ao inquérito do consumidor e o GAEMA também tinha um inquérito sobre qualidade da água especificamente. Né? Então, foi feita uma atuação em conjunto e a parte só consumidor ficou a indenização.
Quem tiver interesse em conhecer mais da atuação do Ministério Público, não só sobre água, mas sobre todos os temas, pode acessar o site Consumidor Vencedor, que ele é feito exatamente para isso. Lá a gente divulga todas as ações civis públicas do Ministério Público, né, divulga todos os termos de ajustamento de conduta, as vitórias obtidas. É muito fácil de usar, é fácil de pesquisar, né, pode digitar ali o nome do fornecedor de interesse e obter todas as ações que já foram ajuizadas, não só do Ministério Público do Rio de Janeiro, porque esse site se tornou nacional, então temos informações sobre a atuação do Ministério Público de todos os estados e do Ministério Público Federal também. Onde o consumidor pode saber mais sobre seus direitos? Qual o primeiro passo quando se sente lesado com alguma compra? Eu indico, em primeiro lugar, o próprio Consumidor Vencedor. Né? Ali é possível, numa linguagem simplificada, acessível, verificar todas as ações, todas as vitórias, né, em relação a um determinado fornecedor. Então, ele vai ver ali o direito que já foi assegurado, tudo de fácil acesso. A Coordenadoria de Comunicação, também com apoio do CAL Consumidor, nesse mês de março, que é o mês do consumidor, vai estar divulgando nas redes sociais dicas, né, dicas sobre compras online para o consumidor se informar. E sobre compras especificamente, temos também uma cartilha virtual que foi elaborada pelo Ministério Público com apoio dos PROCONs, da Comissão de Defesa do Consumidor, e está disponível igualmente no site Consumidor Vencedor. Basta acessar a seção de dicas e procurar a cartilha de compras para se informar. Agora, o consumidor que comprou e foi lesado, o que a gente orienta sempre em primeiro lugar é entrar em contato com o fornecedor para resolver o problema. Não conseguindo resolver o problema com o fornecedor, aí sim o segundo passo é buscar um órgão de defesa do consumidor. É importante o consumidor estar bem informado sobre os direitos dele, porque ele vai saber o que ele pode exigir daquele fornecedor, né? E saber também o que procurar na hora de fazer a compra, para fazer uma compra segura, buscar um site seguro, né? Verificar se não é um site que é muito reclamado, por exemplo, na plataforma consumidor.gov, né? Ou que de repente tem ação do Ministério Público, ele vai lá e se informa se o problema já foi resolvido, de repente já tem um compromisso, aquele site já se comprometeu a cumprir uma determinada regra. Enfim, para o consumidor ter informação é muito importante. Então fica o recado, se você aí de casa achar que não teve os seus direitos como consumidor respeitados, não deixe de procurar o MPRJ e o PROCON do Rio de Janeiro. E o MP Cidadão de hoje fica por aqui. Para assistir aos programas anteriores, acesse o canal MPRJ Oficial no YouTube. Não deixe de se inscrever, ativar as notificações para ficar informado sobre a atuação do Ministério Público do Rio. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais e não deixe de escutar o podcast do MP Cidadão nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. Nós voltamos no domingo que vem. Um forte abraço, uma boa semana. Até mais! Os créditos finais sobem pela tela. Escrito na tela: MP Cidadão.